São exatamente 6 horas da manhã, eu ainda tô com creme marinando nos olhos, na pele. Soltei o cabelo agora, eu tava de touquinha até agora há pouco. E resolvi gravar esse videozinho sobre Maria, mãe de Jesus, a maior mãe de todos os tempos, digamos assim. Te peço que deixe o like, curta, compartilha, se inscreva, é isso aí. Espero não ofender ninguém, tá? É apenas o que a minha religião acredita, mas o que a sua acredita é outra coisa. Tudo bem, todo mundo mão dada cantando Timbalaê, ok? Maria, mãe de Jesus. Primeiro, eu quero dizer que é um resumão do que eu assisti no culto, que o meu querido pastor Tiago, da nossa igreja batista, passou. Eu vou deixar os versículos bíblicos aqui, embora eu lembre que ele começou com 1 Timóteo, tá? Porque eu não tenho a cabeça tão boa, assisto tão bom bíblico como ele. Primeiro, especificando, né, a diferença do que católicos, luteranos, não sei se é essa, eu esqueci, vou por aqui, evangélicos têm a visão de Maria. Para os católicos, a Maria era totalmente santa e teria sido gerada de forma santa. Se for trazer para o nosso pensamento popular, ela então teria sido gerada pelo Espírito Santo também, para não ter sido gerada sem pecado. Então isso seria impossível, né? Se apenas Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, que é o que a gente sabe, né? Embora muita gente até hoje não acredite. Mas também acreditava que ela era santa, que ela era uma pessoa carnal, como qualquer um, ela cometia erros e tal. Ela foi escolhida, obviamente, porque ela era uma mulher, sim, de muita oração, ela foi agraciada. Ela não foi escolhida por ser capacitada, Jesus resolveu a capacitar. Ela era de Nazaré, por isso, né, Jesus de Nazaré, e José também. Os nazarenos antigamente eram meio que considerados como quase nada, então ela era uma pessoa bem humilde. Então a diferença basicamente é essa, né? Os católicos acreditam que ela é santa, totalmente santa, ou que sua vida antes e depois do nascimento de Jesus, sabe, como eu disse, ela não foi escolhida por... Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Por ser capacitada, Jesus está para nascer. Deus a capacitou. Ela nasceu, que obviamente não aconteceu, ela nasceu como qualquer ser humano, ou seja, né, através de relações entre seu pai e sua mãe, o que é totalmente normal, não é condenado por Deus, não, tá? Que acho que isso até dentro do casamento é errado, tá meio equivocado. Ela não é um ser celestial, diferenciando do catolicismo. A partir da metade do século XX, se não me engano, é que ela foi considerada santa. Ser santa seria porque eles acreditam que Maria, ela era santa, ela teria sido gerada, né, sem pecados, que ela não tinha pecado nenhum. Então, tanto ela também seria uma santa, o que na verdade Maria era um ser humano, ela pecava como qualquer um. Obviamente que para Deus, né, mudar o Espírito Santo nela e o anjo avisar ela obviamente, para uma menina de 12 a 16 anos, no caso, ser agraciada com isso, porque ser a mãe do Salvador do mundo é um grande... Ninguém tira esse mérito dela, né? Uma grande graça, sabe? E um grande pesar também, porque deve ter sido horrível ter visto o seu filho, sabendo desde o início que iria acontecer, mas vendo seu filho morrer como Jesus morreu. Mas ela era sua mãe, né? E tinha seu pai carnal, que era o José, obviamente, no caso, que era pai porque criou com todo amor e carinho. E basicamente isso. A Maria era muito humilde. O que eu lembro no culto que o pastor falou que o anjo, acho que foi Gabriel, se não me engano, chegou
né, e deu uma saudação para ela, o que era comum nos tempos antigos, bem lá no início da Bíblia, que Jesus nasceu em Belém, né? Vocês sabem, eles saíram, eles estavam para ir para Belém. Era comum, porém, conforme a classe social, a pessoa não era tratada com saudações. Então, quando o anjo falou, digamos no popular, oi Maria, aí ela ficou, quem sou eu para merecer isto, né? Mal sabia ela que ela seria a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente aprendeu também no culto algumas lições com Maria. A primeira delas eu lembro, assim, nem vou olhar nada, porque eu anotei tudo. Humildade. Por que talvez Jesus estava para nascer. Deus tinha escolhido Maria para gerar Jesus, porque já por ser humilde, né, foi uma coisa que como que todo mundo ia, né, dizer, nossa, mas por que Maria? Porque talvez fosse uma mulher da alta sociedade, já ficaria muito óbvio e se engrandeceria ainda mais, porque sabe como é que é o ego do ser humano, né, é o que manda. Ela era muito humilde, então, para quem sabia que estava com o Salvador no ventre, literalmente carregando um rei na barriga, ela não, sabe, já usando o trocadilho, ela não agia como se ela estivesse carregando o rei na barriga, ela agia como uma pessoa humilde, uma simples mulher grávida esperando seu filho. Isso é totalmente incrível. Segunda lição. Maria, ela não questionou quando o anjo chegou para ela e disse que ela ia gerar Jesus. Ela simplesmente falou que fosse feita a vontade de Deus. Agora imagine você tá noiva, você é virgem, você tá noiva, teu marido, né, vai, tipo, teu futuro marido, você tem que contar isso pra ele. Ela sabia que ela iria ser alvo de desconfianças, obviamente, porque até hoje, né, ficam assim, né, como que foi gerado por... Tem gente que até hoje não acredita, porque o lado humano, carnal, é muito forte. E ela não pensou duas vezes, ela não pensou nenhuma, ela simplesmente falou, né, que então assim seja, e criou um cântico, porque ela ficou muito feliz de ter sido escolhida por Deus para isso. E detalhe que ela não foi escolhida por ser a melhor, óbvio que, como eu disse, ela era uma mulher de oração, uma moça, uma menina, mas já uma mulher, né, demente, que antigamente era normal ter filho com 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos. Muito fortes, uma espiritualidade muito grande, mas o mérito não foi dela. Jesus escolheu ela para ela ter o mérito. Então não era por ela, era porque Deus se agraciou dela. Então o mérito sempre será de Deus. Não sei se vocês conseguem entender, mas é basicamente isso. E a terceira lição é a total dependência de Deus. Eu tô resumindo bem, obviamente meu pastor explica muito melhor. Total dependência de Deus. Como disse, ela não questionou em momento algum dificuldade, se ela ia ser considerada, né? Porque ela, naquele tempo, quem adulterava poderia ser, né? Preste atenção, eu não estou falando de uma toalha jogada em cima da cama, eu não estou dizendo sobre uma comida salgada demais, eu não estou falando de um filho que tirou nota baixa, eu não estou dizendo que uma sogra que chegou sem avisar, eu não estou falando de alguém que ficou desempregado, não, eu estou dizendo que uma mulher fica grávida e seu marido ainda não tocou nela. Pensa se fosse você. Pensar isso com a mulher do Zé é mole. Imagine agora, tu tá noivo, casa pronta, lua de mel paga, casamento tudo certinho, os padrinhos já compraram tudo, roupa, e você descobre que sua noiva está grávida. O que é que você ia pensar? O Espírito Santo engravidou ela. E sabe o que mais me intriga? É como é que Maria vai contar isso para o José. Pensa, o José chega, Maria fala, José, chega aí.
Falar uma coisa para tu. Eu tomei grávida. Que é isso, mano? Tranquilo, José. Eu vou te contar como é que essa gravidez aconteceu. Estava eu aqui em casa, chegou um anjo de repente e falou que eu ia ficar grávida. Ô irmão, com todo respeito a Maria da Penha, se minha mulher fala que está grávida do Espírito Santo, ou ele aparece para defender ela, ou esse negócio vai dar um rolo. Maria tenta explicar sim ou não? Sim ou não? Não, ela fica quietinha. Aprenda umas lições para viver em família e principalmente no casamento. Tem coisa que é melhor fechar a boca. Não tenta explicar, porque tem coisa que não se explica. Tem gente que quer explicar o inexplicável e acaba gerando confusão. Maria ficou quietinha. Quem foi que engravidou ela? Então ele que resolve essa pendenga. O José começou a achar que estava sendo traído, está confuso. Falou, poxa, não vou denunciar Maria de adultério, senão ela vai morrer apedrejada. O que eu faço? Vou embora. Quando ele... Era lei da época, então... E José, também como um homem bom, não quis isso para ela e... Apesar de desconfiar, ele não quis isso pra ela, mas depois foi o anjo lá também mandado de Deus, e ele também acreditou. Então, duas pessoas de coração muito bom. Total dependência de Deus, gente. Se jogar em Deus, falou, vai, eu tô indo. Como mãe, pelas passagens que eu leio na Bíblia da história de Jesus, ela foi muito amorosa. Ela às vezes se chocava um pouco com a sabedoria do filho dela, que era uma criança que com 12 anos já estava pregando para sábios, para filósofos, então, em templos. Outra virtude dela foi quando Jesus, naquela passagem que Jesus sumiu, eles estavam voltando e Jesus não estava com eles. José e Maria, os dois, eles simplesmente voltaram para buscar ele sem preocupação nenhuma, total dependência de Deus, porque eles sabiam que Jesus estava bem e que ele retornaria. Eles sabiam quem ele era também, né? Mas enfim, total dependência de Deus. Talvez outra pessoa você ficar, meu Deus, cadê meu filho, Jesus? Mas eles não. Então, acho que essas foram as lições que Maria deixou, que eu entendi que o pastor passou, num resumo muito grande. Ela foi uma mulher. A questão do véu, gente, que os católicos... Eu preciso falar isso. Eu tenho cabelão comprido, mas não é por causa de Maria. As mulheres antigamente usavam manto porque até hoje nesses países assim elas têm que cobrir o cabelo. Tem igrejas evangélicas como a... Meu Deus do céu. Presbiteriana. Gente, eu juro por Deus que eu não lembro, então eu vou deixar aqui escrito. Deu um blackout aqui. Gente, elas eram obrigadas a cobrir. Tá, não é porque você é evangélico que você necessariamente é obrigada a ter cabelo comprido. Eu tenho porque eu gosto, porque eu quero, tá? A questão do manto, do véu, é só isso. Eu queria pôr um adendo, isso aí, tá? Santa sim, mas não por mérito dela, lembrando que santa por ser separada, como qualquer um de nós podemos ser, tá? Separado do mundo, no caso, né? Somos carnais, mas temos o nosso lado espiritual separados pela nossa fé em Deus, pela nossa devoção em Deus, tá bom? Maria era uma pessoa normal, que foi sim agraciada, tinha sim a sua santidade lá, como qualquer ser humano pode ter, e foi uma grande mãe, de início até o fim. E depois Maria teve mais filhos, porque Jesus teve irmãos, então ela não era santa, não é santa como os católicos acreditam, porque ela depois teve sua vida normal com seu marido, né? Você que me entende. Então é isso. Beijinhos da gorda e feliz restinho de mês das mães, porque dia das mães é todo dia. Tchau, tchau pra vocês.
eu era muito jovem, um pastor evangélico, ele foi pregar sobre idolatria, passou na televisão, se eu não me engano, alguma coisa assim, e ele levou a imagem de Nossa Senhora Aparecida e começou a chutar e tudo mais, e enfim, nós sabemos que é uma imagem, que aquela imagem não pode fazer nada por nós, mas também nós sabemos que devemos respeitar o nosso próximo. E se eu vou fazer algo que ofende o meu irmão, talvez eu precise repensar naquela atitude. Pois bem, meus queridos irmãos. Vou jogar esse celular na parede daqui um pouquinho.